Olá, meninas! É hoje que eu vou falar sobre a tal libido, falta de libido nesse caso, né? De nós, mulheres. Quais são os conflitos biológicos que se relacionam com esse tipo de sintoma? É um tema complexo? É um tema multifatorial? Sim. Vai dar para aprofundar muito aqui nesse vídeo? Vocês me pediram um vídeo de 15 minutos. Não vai dar. Mas eu escrevi um post sobre isso lá no meu blog, vocês podem estar lendo. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ideia do que está escrito ali. E, né, se vocês sentirem necessidade, ficarem com dúvidas mais pontuais, enviem aqui no direct, que de repente eu faço uns vídeos extras aí sobre coisas pontuais em relação à questão da libido. Bom, o que vem a ser a libido? A libido é essa procura instintiva pelo sexo, o desejo sexual. Então, normalmente, quando as mulheres dizem assim, olha, eu não tenho libido, isso significa eu não sinto prazer, eu não sinto desejo, eu não sinto vontade de sexo, não tenho necessidade de sexo. E isso acontece por inúmeras razões. Tem múltiplos fatores que podem estar envolvidos numa manifestação de uma ausência de um desejo sexual na mulher. Sim, nós somos realmente bem complexos. Então, quando nós falamos de libido, né, esse distúrbio de libido feminino, a gente tem que levar em consideração que para a mulher sentir desejo sexual, são vários sistemas no organismo que têm que estar equilibrados, que tem que estar funcionando tudo certo ao mesmo tempo. Então, a gente pensa aí na questão neurológica, hormonal, né? Endócrina. A gente pensa na questão circulatória, por que não, né? Dos nossos vasos sanguíneos. A gente pensa na questão da nossa psique, principalmente, né? A psique é um carro-chefe aí na questão da libido. Isso tanto para homem quanto para mulher. Para mulher talvez seja até mais intensa essa manifestação, né, do campo psicológico, da psique, das emoções, na manifestação da ausência da libido. Então vamos entender o que a gente pode viver biologicamente falando, porque eu vou falar aqui da questão biológica, né, do prisma da nova medicina germânica. Tem N citações sobre nova medicina germânica no meu blog. Se quiserem entender mais sobre nova medicina germânica, leiam lá. E aqui eu vou trazer apenas os conflitos, porque senão vai ficar bem longo, não tem como fazer essa explicação de base aqui nesse vídeo. Então vamos lá. O conflito biológico que a mulher pode estar vivendo, que deixa ela sem esse interesse, essa vontade sexual, muitas vezes pode ser um conflito de asco. Que tipo de situações, Simone, exemplos de conflitos onde a mulher pode sentir asco? Esse asco pode ser em relação ao parceiro, pode ser em relação ao ato sexual, pode ser em relação a ela mesma. Então, exemplos, uma mulher que engorda e aí ela passa a não ter mais desejo sexual, porque ela não suporta mais a imagem do corpo dela. Ela não consegue mais admitir ser vista, ser tocada, receber prazer, estando um pouco acima do peso ou muito acima do peso. Então, essa seria uma exemplificação do que pode vir a ser um conflito de asco. Uma outra situação, depois de uma traição, a mulher passa a não ter mais desejo sexual pelo marido, porque ela não consegue deixar de imaginar durante o ato sexual que ele esteve com outra ou outras mulheres. Isso também pode se tornar um conflito de asco, nesse caso especificamente em relação a esse companheiro. Então, não é uma mulher que não tem desejo sexual, ela tem. Porém, com aquele parceiro, depois daquela situação específica, o desejo foi por água abaixo. É um conflito de asco. Quando a mulher tem medo, por exemplo, de demonstrar desejo sexual, de se entregar ao desejo, ao prazer na relação com o seu companheiro, porque ela tem muitas crenças, muitos tabus, ela acha que aquilo é uma coisa suja, que a pessoa pode achar que ela é uma devassa, que ela é uma pervertida. E, gente, tem muito isso ainda hoje em dia. As pessoas têm muitas crenças, né? Às vezes uma criação religiosa muito rígida,
pais muito rígidos nesse sentido, que não souberam, né, manter uma liberdade de diálogo sobre isso com uma leveza, com naturalidade em relação à sexualidade, e acabam trazendo esse tipo de conflito para os adultos. Isso é um BO que a gente vai ter que resolver depois onde? Em terapia. Então tem que trabalhar com crença, tem que trabalhar, então psicoterapia, tem um método que eu gosto muito de usar para esse tipo de coisa, que é o Psyche, a própria microfisioterapia. Então tem que trabalhar com esses traumas, porque senão você não vai conseguir se desvencilhar dessa situação. Então, assim, é possível resolver esse tipo de conflito? É possível voltar a sentir prazer com o mesmo parceiro em certas situações? Não. Às vezes sim, às vezes não, vai depender da situação. Sou eu que tenho essa resposta? Não. Outro profissional vai ter essa resposta? Não. Você vai ter que tentar, você vai ter que fazer, né, tentativas, terapia, e vai ter que ver o que é possível para você melhorar em relação a esse tipo de situação. É só isso, Simone, que é o conflito da falta de libido? Não, tem mais questões aqui pra gente falar a respeito. Por exemplo, um conflito onde a mulher não quer ter filhos e o parceiro deseja ter filhos e ela tem medo porque ela já teve, por exemplo, um aborto no passado e ela se sentiu culpada, ela se sentiu suja, então ela não quer ter filhos mais, esse parceiro quer. E ele quer ter relação sem preservativo e ela não toma nada para se cuidar, ou às vezes até toma, mas morre de medo de engravidar. O asco dessa mulher é em relação à relação sexual, porque para ela representa uma possível gestação indesejada. Então, qual é o ponto? É combinar, conversar, chegar num acordo com esse parceiro em relação a ter ou não filhos e decidir se é isso que você quer, se você consegue relaxar finalmente em relação ao sexo ou não com o seu parceiro, porque senão vai ficar muito difícil para você conseguir ter interesse por sexo, se o sexo para você for uma ameaça, como é nesse tipo de situação, que eu exemplifiquei agora. Bom, pessoas que às vezes passam por situações de agressão sexual, também pode ser um conflito biológico que leva a um desinteresse pelo sexo. Por exemplo, o conflito de sentir-se invadido pelo outro. Aqui em tantas situações, né, na infância, desde uma higiene mais, vamos supor, uma criança, né, que recebe a higiene, durante a higiene, a percepção de uma invasão da sua intimidade. Às vezes tem crianças que precisam colocar supositório, às vezes isso também é um conflito de sentir-se invadido, tá? Exames médicos, até mesmo situações reais de abuso com intenção, né, do abuso sexual, como toques, e até mesmo palavras, olhares que essa criança passa e que ela pode sentir-se invadida na sua sexualidade. Coisas que dizem a ela a respeito, né? Então você tem que fazer essa análise se de repente não é esse o sentir emocional que você tem, né? De que quando você recebe outra pessoa durante o ato sexual você se sinta invadida. E essa invasão ela é agressiva, é por isso que muitas vezes não há o interesse, né, pela relação sexual. Então pense aí se você consegue fazer um paralelo, né, com esse tipo de situação, que também é uma possibilidade. Além disso, o conflito biológico, por exemplo, no caso da anorgasmia, que são as mulheres que não têm orgasmo, tem muito a ver com essa noção de medo de perder o controle. Porque para se ter o orgasmo, é preciso que se tenha um relaxamento completo. Sem o relaxamento completo, não se chega a um orgasmo, não é verdade? É uma frase que eu citei no post que eu adorei. O orgasmo é como um sonho, quanto mais se busca, menos se encontra e mais impossível ele se torna. É bem isso, porque depende de um relaxamento. Relaxamento implica em baixar as suas defesas em si, entre aspas, né, entregar-se ali fisicamente para aquele ato, naquele momento do ato sexual. Então, é como se a mulher sentisse nesse momento que se ela se entrega ao prazer, ela se sente em perigo de alguma forma. Claro que isso condicionado por alguma vivência do passado. Muitas vezes já na infância. Sentir prazer, mas não chegar ao orgasmo.
tem essa noção de que o relaxamento é perigoso, de que eu não posso perder o controle, que é perigoso se eu perder o controle. O prazer é algo ruim, é algo feio, é algo sujo, é algo reprovável, é algo culpável. Então, toda a questão das crenças, toda a questão, né, do que foi dito, das situações que você viveu que te impactaram em relação à questão da sexualidade, lá na infância, na pré-adolescência, na adolescência, no início da sua vida sexual, vão ter impacto sobre esse sentir, né? Esse sentir, essa dificuldade de relaxar, essa dificuldade de chegar ao ápice do prazer, que seria aqui no caso o orgasmo. O conflito biológico do vaginismo, quando a gente pensa naquelas situações de dor que a mulher tem durante a penetração, que às vezes até impossibilita o ato sexual, né? Mesma coisa, a tonicidade de sentir-se invadida pelo outro, mas aqui num aspecto, numa situação de medo profundo. Então, são situações que a pessoa possa ter vivido, ou uma situação que a pessoa possa ter vivido nessa tonicidade de sentir-se invadida com um profundo medo, né? Seja uma cirurgia, seja um exame médico, seja realmente um toque, uma invasão de limites aí por alguém, né? Em algum momento da infância, adolescência, pré-adolescência, enfim, nessa tonicidade de profundo medo, que gera esse tipo de conflito biológico na mulher, que depois ela acaba contraindo a vagina, não permite que aconteça a penetração de uma forma relaxada, né? Então, no caso também de pais que são muito invasivos, muito controladores na infância, que não respeitam os limites das crianças, dos filhos, que invadem a privacidade, sabe? Aquela coisa da criança não ter nem um pingo de privacidade, não ter, né, espaço. Esse tipo de situação também pode levar ao vaginismo. Geralmente famílias muito rígidas, uma educação muito rígida. A mulher pode sim apresentar esse tipo de situação, tá? Então tem que procurar ajuda. Microfisioterapia, leitura biológica, trabalhar com esses traumas aí e tentar resolver isso, né, da forma mais natural possível. Tratamento para vaginismo também envolve fisioterapia pélvica, que é excelente, porque vai trabalhar com o teu autoconhecimento da tua genitália, dos pontos de tensão, aliviar esses pontos de tensão para você finalmente conseguir ter uma relação sexual com qualidade, tá? Então, às vezes é uma abordagem multidisciplinar, às vezes não, nesse caso, obrigatoriamente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Essa vai ser uma parte do vídeo. Para vocês verem como o assunto é comprido, não dá para falar tudo em uma parte só. Eu vou trazer aqui no próximo vídeo 2 pontuações que eu quero fazer para finalizar esse assunto da libido. E quero que vocês visitem lá no meu blog o post que eu escrevi, porque ao final desse post tem uma sugestão de um exercício para você fazer que vai te conduzir num caminho de autoconhecimento em relação à sua própria sexualidade. Tem perguntas direcionadoras para você refletir, analisar, responder e se conhecer melhor em relação a esse tema. Bom, mulheres e meninas, eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, mande seu direct, deixa comentário aqui embaixo, encaminha para aquela amiga que você conhece. A gente não tem como esgotar esse tema, eu dependo de exemplos, trouxe alguns aqui, né, que vocês citaram quando eu abri a caixinha, mas é impossível esgotar todas as possibilidades, né? Eu quero falar, sim, sobre mais algumas coisas, a parte biológica, a maior parte do que eu podia falar e de exemplos que vocês me passaram, eu falei aqui. Agora, no próximo vídeo, eu vou trazer algumas outras possibilidades. Um abraço e até a próxima.